Boa tarde, gente. Deus abençoe. Curte a live, compartilha. Curte a live, compartilha. Aleluia, Jesus. Glória seja dada, Senhor. Curte a live, gente. Compartilha. Curte a live, gente. Compartilha. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento. Deus, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo. Eu te rendo graça pela beleza da tua santidade, da tua verdade, Deus. Peço, Senhor, força, coragem, ânimo para poder lutar. Deus, nessa tarde, Pai, eu coloco diante de Ti a minha vida. Eu coloco diante de Ti, Deus, o meu coração, a minha mente. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, louvado, exaltado, és o nome do Senhor. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Nos dê força para buscar a Tua presença. Nos dê força para buscar a Tua palavra. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu te glorifico, eu te exalto. Eu bendigo o Teu nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Oh, Deus, santo é Teu nome, Deus. Não há outro além de Ti. Aleluia. Obrigada, viu, João, por seguir. Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigada ao Henrique por estar curtindo a live. Bem, gente, vamos fazer menção hoje dos Salmos 36. A glória de Deus. Salmos 36. Amém? Vai dizer assim, ó. Obrigada, viu, Rodrigo, também por seguir. Salmos 36. Vai dizer assim, ó. O título é A Malícia dos Ímpios, nosso refúgio está em Deus, que salva os retos.
Não estou agora cantando, viu, irmão? Louvando a Deus, né? Estamos aqui indo mencionar a palavra de Deus, viu, Bruno? Tá bom? Vamos ler lá em Salmos 36, tá bom? Fique aí e ouça a palavra. Vai dizer assim, a malícia dos ímpios, nosso refúgio está em Deus, que salva os retos. 36, né? Versículo 1. A prevaricação do ímpio diz no íntimo do seu coração: não há temor de Deus perante seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeiam até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus. A tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como os grandes montanhas, teus juízos são um grande abismo, Senhor. Tu conserva os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das suas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, da tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os restos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Até aqui, né? Em nome de Jesus. Olha, eu vou frisar alguns versículos aqui, né? Para a glória de Deus. Olha aqui, o versículo 2. Porque os seus olhos se lisonjeiam até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano, deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom, não aborrece o mal. O que Davi estava querendo dizer aqui, gente? Que tinha pessoas naquele tempo que estavam maquinando o mal, que estavam fazendo mal. E não estava agradando o coração de Deus. E não é diferente, né, do tempo de hoje. Tem muitas pessoas fazendo mal e que não glorificam o nome de Deus. Ana, é fácil estar na presença? Não. Ana, é fácil servir ao Senhor? Não. Ele não garantiu facilidade, ele garantiu estar conosco. Jesus, ele mesmo disse, né, no mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu, vamos conseguir também vencer. Dinael, obrigada por seguir, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui Davi estava relatando, gente, coisas que o povo estava cometendo naquele tempo e não está diferente nos dias de hoje. Estamos vivendo os tempos muito difíceis também. Jesus vai falar, né? Basta cada dia o seu mal. Jesus também fala na palavra dele que o amor de muitos se esfriaria. E ali, gente, não está falando no geral de pessoas que não conhecem a Bíblia, de pessoas que não conhecem ele, né? Não conhecem a Deus. Mas está falando principalmente dos que conhecem, dos que sabem quem é ele. Nesses dias eu estava comentando com uma pessoa, né, sobre como a igreja, como no geral, né, pessoas, a igreja não é uma casa, né, em quatro paredes, a igreja é pessoas. E nós estávamos ali comentando como a igreja acostumou, né, com a presença, como a igreja hoje em dia ela acostumou com o santo, né, e acaba misturando tudo, acaba deixando tudo muito igual, não tem diferença de nada. Hoje só porque vestiu uma roupa, só porque vestiu certas coisas, ou fala, né, certas coisas, conhece a Bíblia,
pessoa já acha que a outra é crente, né? Já acha que a pessoa ali está com Deus, mas na verdade não é assim. Estar com Deus vai muito mais, né, do que vestir. Claro, né? Ana, quem conhece a Deus sabe se vestir, sim. Não estamos falando sobre isso, mas estamos falando do quanto hoje a igreja costumou, né? O santo misturando com o profano, o santo mistura com o erro, com as falhas, e não quer mudança, não quer continuar mudando, né? Ana, é fácil mudar, gente? Eu sempre falo aqui nas minhas lives. Não é fácil mudar, só muda quem quer. Só muda quem está disposto a passar pelo processo. Só muda quem realmente quer uma mudança diária. Vai ser fácil? Não. Vai ser moleza? Não. Não. A Bíblia diz, né, que o reino dos céus é tomado à força. Você precisa se esforçar para entrar lá. Você precisa esforçar para morar com Deus, né? E não é uma coisa rápida, é uma coisa que você, dia após dia, precisando da misericórdia. Tem dia que você está muito bem, mas vai ter dia que você vai estar muito mal. E é assim a luta do ser humano, né? A luta do povo de Deus. A luta das pessoas que querem viver na presença dele. Olha aqui, ó. Versículo 5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Davi, gente, aqui está declarando a misericórdia de Deus. Aqui Davi, gente, está declarando como que Deus é bom, como que Deus é maravilhoso. Gente, a live está travando muito. Vamos ver se ela vai voltar. Em nome de Jesus. Muito obrigada, viu, Henrique, pela flor. Gente, peraí, vamos ver se tá voltando. Caiu não, né? Então vamos lá. De novo. Ó, verso 5 do 36. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Então, gente, aqui Davi está declarando a misericórdia de Deus. Aqui Davi está declarando o quanto Deus é bom, o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus é fiel. Entende? O quanto Deus é digno, né? De honra, de glória, de louvor, de adoração. E também de esclarecimento, né? Como assim, Ana? Esclarecimento, declarar a palavra. Aqui Davi estava declarando, gente, a palavra. Gente, se muitas das vezes você for olhar o estado emocional, psicológico que você se encontra, você jamais vai vencer na vida, você jamais vai querer Deus, você jamais vai querer estar com Deus. Por quê, Ana? Porque se você for olhar o seu psicológico, o seu emocional, muitas das vezes, ele vai te sabotar. Ele vai te colocar no chão, né? Ele vai te colocar caída. Mas você precisa mencionar a palavra, você precisa esclarecer a palavra. Às vezes não para alguém, às vezes não numa live, mas declarar para você mesmo, entendeu? É fácil? Não é fácil. Jesus não garantiu facilidade, mas Jesus garantiu que estaria conosco. O irmão Luiz aí, né? Paz, viu, irmão? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Olha o 6. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são como um grande abismo. Senhor, tu conserva os homens e os animais. Gente, eu quero falar outra coisa aqui também. Se eu e você estar vivo, é porque Deus está conservando a vida. É porque Deus, Ele nos deu esse dom, né? Que eu falo aqui nas minhas lives também. O primeiro dom foi o dom do fôlego de vida, de você respirar. Então, se você está vivo, se você está viva, já é
um grande milagre, já é uma oportunidade. Ainda não acabou, ainda não é o fim. A Bíblia diz, né, se há fôlego de vida, ainda há esperança. Então há esperança para você, há esperança para mim. Gente, não vou mentir para vocês. Tem dias que parece que eu tô com um fardo tão grande, tão grande, tão grande, que a minha vontade emocional, a minha mente, ela só quer que eu pare, que eu desista, que eu largue tudo, entende? E que não continue a jornada. Mas diante da palavra, eu e você não podemos parar, não podemos desistir. Por quê, Ana? Porque Deus, ele não quer isso. A Bíblia fala, né, claramente que Deus não agrada da alma que retrocede. Deus, ele não agrada da pessoa que volta para trás. Então, quando eu e você tem pensamento de desistir, é normal? Normal, você vai ter. Mas você não pode retroceder, você não pode voltar para trás. Porque se tu voltar, se eu voltar, Deus não vai agradar de nós. Deus vai ficar, desgostoso, né? Não vai gostar do que a gente está fazendo. Porque a Bíblia fala claramente, gente, que Deus não agrada da alma que retrocede. Significa ali, da alma que volta para trás, da alma que abandona Ele. Então não abandona Deus, não abandona, porque Deus não te abandonou. Ah, Ana, mas da forma que eu tô vivendo, parece que abandonou sim. Ah, Ana, parece que nada dá certo na minha vida. Tem hora também que eu penso isso, querido. Não é só você que sofre na terra. Tem milhares de pessoas também sofrendo, pensando igualzinho você. E tem alguns que tá pensando até pior, né? Muitos pensam até mesmo em tirar suas próprias vidas. E isso é perigoso. Isso agrada o coração do inimigo, né? Isso agrada o coração do demônio, mas nunca do Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala, né, que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida. E vida com abundância. Sabe o que eu entendo dessa palavra? Que quando ele fala que ele veio para dar vida, é a vida eterna. E quando ele fala vida com abundância, é a sua vida aqui na terra, com abundância. E o que significa, Ana, a abundância de Deus? É Ele te dar paz no meio da guerra. É Ele te dar tranquilidade no meio do caos. É Ele tirar o seu fardo que está insuportável. É Ele tirar esse jugo que está muito, muito pesado. Porque Jesus, ele fala, né, troca comigo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Gente, é fácil, não? Gente, é tudo de bom. Nossa, agora eu vou estar com Deus e vai ser maravilhas. Agora eu vou estar com Jesus e uhul, que bênção, que glória a Deus, aleluia. Não, gente, não é isso. Esse evangelho que muitos têm pregado da graça, achando que é de graça, o evangelho é graça, sim, mas é uma graça que a gente não merece, não é uma graça de graça. Precisamos esforçar, precisamos também buscar para receber, né, as bênçãos de Deus. Obrigada, viu, ao seguidor aí que seguiu, tá na plataforma dele escrito casado, né? Que bom, né? Enfim. Avelino, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Gente, não é fácil. Todos nós sofremos na terra. Todos nós temos dificuldade, todos nós passamos por lutas, passamos por guerras, passamos por perdas. Né? Se eu tivesse a oportunidade de algum dia sentar com alguém, pessoalmente, né? Com algum de vocês, cada um daqui, né? Ou a maioria, a maior parte, contaria que já sofreu. Ou, na verdade, todos já teve algum sofrimento. Todos aqui. Alguns já fez, né? Já presenciou alguma perda, alguma dor,
alguma coisa aconteceu na nossa vida. Então, gente, não fique achando que você tá sozinho, que você tá sozinha nessa, porque você não tá sozinho. Tem muitas pessoas também sofrendo. Tem muitas pessoas também que estão passando terríveis dificuldades, terríveis tribulação. E hoje, o que mais tem acontecido, né, é a guerra na mente. E eu já preguei muito isso aqui, gente. Quando mais a gente prega, quando mais a gente fala desta palavra para libertar outras vidas, outras almas, mais o inimigo ele quer te atacar nessa área. Então também eu passo guerras também. O inimigo também lança seta na minha mente. O inimigo também ele quer que eu pare, que eu abata, que eu desista, que eu não queira mais, né, viver o meu chamado, o propósito de Deus na minha vida. Ontem mesmo eu ia fazer live à noite, mas bateu um grande pesar, sabe, gente? Porque toda pessoa que vai falar da palavra, ele carrega sobre si uma responsabilidade muito grande. E claro que a luta vai aumentar, claro que guerras vão vir. Né? Ontem mesmo, mais cedo, né, ali na volta de 1h da tarde, enfim, eu entrei e estava falando sobre guerras espirituais, né? Sobre a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta também é contra o inimigo, né? E os seus parceiros, porque não pode ficar falando a palavra aqui com D. Mas enfim, gente, é isso. Muitas das vezes a gente não sabe o que está acontecendo aos nossos olhos físicos, mas se Deus abrir os seus olhos espirituais, você vai ver que como o diabo ele está atuando, como o diabo ele está trabalhando, entendeu? Mas você precisa ficar firme, você precisa continuar. Wagner, muito obrigada por seguir, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha aqui outra coisa aqui, ó. Versículo 7. Quão preciosa é, ó Deus. Obrigada, viu, Wagner. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Para quem sabe, né, lá no Salmos 91 também fala que Deus é o grande refúgio, né? Ele é o Deus Altíssimo e o nosso refúgio. Ele esconde nós debaixo das tuas asas. Ali, gente, é uma declaração para mim e para você entender, né? Sobre a questão da asa, né? Que ele esconde. Tem uma parte também que ele fala, eu acabei de ouvir ali também do pastor, eu estava ouvindo uma pregação sobre, compara ali como se ele fosse a galinha, né, que protege os seus pintinhos ali debaixo das suas asas. Então, gente, é coisa grande que Deus faz na vida do crente. Ah, Ana, mas eu não consigo ver Deus. Verdade, nós somos limitados. Não tem como você enxergar Deus. Já preguei isso aqui, né? Deus é santo, 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 e toda a terra está cheia da tua glória. Se Deus descesse, né, aqui na terra, nós não conseguiríamos suportar tanta glória, tanta santidade. Então, por isso, ele manda pessoas também, né? Algumas pessoas que vêm ali para nos abraçar quando a gente está ferido, dar uma palavra de ânimo quando a gente está ali sobrecarregado, entendeu? Ah, Ana, mas eu tô sozinho, já tem tempo que eu tô sozinho, meu querido, eu sei muito bem o que é isso, ficar sozinho. Parece que todos te esqueceram da face da terra. Mas tem um que não te esquece, este é Jesus. Este é o Senhor, né, que morreu na cruz para salvar a sua vida, para te dar a oportunidade de viver o melhor de Deus nessa terra. O Wagner aí tá falando amém, né, que bom. O Eldra também entrou agora, né? Então, gente, em nome de Jesus, creia que Deus tem o melhor para a tua vida. Ah, Ana, mas eu não vejo esse melhor. Que melhor é esse que esse povo fala? Mas que na minha vida ainda não aconteceu. Mas não significa que não vai acontecer. Não significa que Deus não vai prover. Não significa que Deus não vai agir, vai se levantar por ti.
como Jó, né? Que estava ali sofrendo muito, padecendo muito, e ele fala assim, eu sei que logo o meu Redentor se levantará por mim, né? Porque ele vive. Ele sabia que ele vive e que logo ele se levantaria por ele. E não foi assim que aconteceu na vida de Jó. O Senhor vive e se levantou na vida dele e fez coisas maiores ainda que Jó tinha. Fez coisas maiores ainda que Jó possuía. E ainda fez mais ainda dentro dele, né? Jó se tornou ainda melhor por dentro como pessoa, né? Às vezes falta isso em nossa vida também. Às vezes a gente quer só os bens, né? Materiais, só as bênçãos no exterior, né? Aquilo que você pode pegar, aquilo que você pode olhar. Mas a maior bênção é aquela que Deus também faz por dentro. É aquela que Deus cura, aquela que Deus toca na alma, toca no íntimo, né? Como Davi disse, que muitas das vezes a gente não sabe, mas Ele tá fazendo. Ele tá cuidando, né? O Wagner tá aí falando, Deus é conosco sempre, amém. O Eldra tá aí também, né? Falando que tá aí. Enfim, Ele é tudo, gente. Ele é tudo. Tudo na nossa vida. Por isso que a gente tem que buscar mais e mais ao Senhor. Por isso que a gente tem... O Henrique também tá falando glória a Deus aí, né? A irmã falou aí como se ele é tudo. É verdade, ele é. Corrija aí, irmã, que o tradutor acho que colocou algo aí que não tá batendo, tá bom? Enfim. Olha pra você ver, versículo 8, ó. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias. Tá vendo? 9. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Davi, gente, estava aqui falando, declarando, você é luz, Senhor. E nós vamos ver você também na luz. Nós vamos ver o Senhor na luz. Adilson, muito obrigada por seguir, viu? Amém, Wagner. Quem me segue aqui mais tempo sabe também. Às vezes eu venho aqui bem eufórica, né? Falando bem depressa, porque hoje eu tô bem cansada, bem passando por muita coisa e eu tô falando mais... Eu tô sobrecarregada mesmo, gente. É muita luta na minha vida, só Deus, né? Mas não vou deixar de falar dele. Não vou deixar de pregar a palavra. Só porque eu tô mal, só porque tá passando um monte de coisa, né? O Eldra, né, tá perguntando, é Salmos 36, viu? Nós estamos lá no verso 9. Tá bom, Eldra? Glória a Deus. Né, Henrique? Também, tá aí. Enfim, gente, vamos lá, ó, você vê aqui, ó. 9. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Davi, gente, estava declarando que Deus é luz e que nós vemos, né, Deus também na luz. Tá vendo? Então, você não pode ver o próprio Deus, porque é complicado. Só se ele te dá alguma visão, né? Te mostrar em sonhos, sei lá. Mas mesmo assim, ele não vai mostrar o rosto, né? Porque tá a resposta, né? Eu já preguei aqui. Lá em Isaías, capítulo 6. Tá bom? Aí vocês vão lendo lá, vocês vão ver uma parte que fala, né? Que os serafins, né, que são um dos anjos, eles escondem o rosto de Deus com as suas asas. Com 2 asas eles voam, com 2 asas eles escondem, né, o rosto de Deus, com 2 asas eles cobrem os pés do Senhor. E declaram um ao outro, nem olha para Deus, né? Fica um olhando para o outro. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da tua glória, né? Maravilhoso demais. A Vanessa tá aí, né, dando boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Seja bem-vinda. Amém, Wagner. Eu creio também. Aleluia. Ó, vamos lá no 10. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração.
Tá vendo aqui? Eu já falei isso aqui, né? Pra gente receber as bênçãos de Deus, as misericórdias de Deus, a gente precisa ser alguém diferenciado na terra, alguém que, aqui ó, tá falando, né, que pratica justiça, que pratica retidão. Ó, estende a tua benignidade sobre os que conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Primeiro, aqui tá falando sobre quem conhece ele, e segundo, os retos de coração. Nós estávamos aqui mencionando, né, sobre Jó. Jó, ele tinha, né, essa retidão. A Bíblia fala lá claramente, né? Tu viste o meu servo Jó, homem íntegro, sincero, né, reto, enfim, e tantas outras, justo, e tantas outras coisas lá mais. E que se desvia do mal, né? Ele vigiava, não ia pro caminho ruim, mas ele continuava no caminho da retidão com Deus, buscando, né, a misericórdia, a graça, obedecer mesmo, né, a palavra de Deus. E o comecinho aqui, gente, eu falei, gente, é fácil. Não é fácil, gente. Mas Deus, ele te ajuda, ele te sustenta, ele pode te dar. Deus é o único que pode, né? O usuário aí, né, colocou mensagem de Jesus Cristo. Mensagem de Jesus Cristo, tá dando boa tarde aí, né? Paz, irmão, seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. Valdina, obrigada por partilhar a live. Gente, olha aqui pra você ver. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem. Então, automaticamente, se eu e você conhecer a Deus, se eu e você conhecer a palavra dele, ele vai vir com o quê? Com benignidade. A Bíblia fala claramente, né, no Salmo 119, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ou tem umas partes que fala, Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Né? Deus é bom. Isso também é da essência de Deus, ele é bom. Tem gente que fala assim, mas Deus é mau. É porque não conhece Deus. É porque nunca experimentou, né, um livramento ou uma cura divina, né, que a medicina tinha falado que já não dava mais e recebeu ali a cura dada por Deus ou qualquer outra coisa, entendeu? Mas é porque ainda não conhece, entendeu? A Deus. Por isso que não sabe da benignidade dele. Ele só transmite benignidade para aqueles que o conhecem. Mas Deus faz também benignidade para aqueles que não conhecem ele? Sim. Só que eles ainda não têm esse entendimento que é Deus. Entende? Eles acham que foi sorte, que foi coincidência, né? Que foi algo ali que deu certo para ele, que deu certo para ela, mas nunca menciona, né, a bondade, a misericórdia de Deus. Aí, ó, o Eldra falando, né? Lembrando que a bondade dele é infinitamente incomparável à bondade do ser humano, sim. Tá lá naquela parte, né, que ele fala, se o seu pai, que é da terra, né, que é mau, sabe dar boas dádivas, imagina o seu pai do céu, que é ele, né? Claro que ele vai dar boas dádivas também. Porque se o pai aqui da terra, se um filho dele pedir ele pão, ele não vai dar uma pedra. Se o filho dele pedir, né, peixe, ele não vai dar uma serpente, uma cobra. E também o pai não vai fazer isso. Se o filho, né, daqui da terra, pedir ele o Espírito Santo, ele vai dar. Eu falo aqui também direto, gente, que o que nos dá, né, esse respaldo de entender quem é Deus, sobre Deus, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala conosco. Eu posso aqui pregar horas, minutos, enfim. Se vocês não ter a revelação vinda do próprio Deus por meio do teu Espírito Santo, nada feito. Entendeu? Então, tudo é por Deus, né? Para Deus. Está na Bíblia. Tudo por Ele, para Ele, por Ele, dele são todas as coisas. Né? Somos dele, para Ele, dele. Porque Ele que nos criou, nos formou, né? E nos dá essa oportunidade de conhecê-lo. E grande é a misericórdia de Deus quando a gente conhece, né? Que coisa mais linda. Então, gente, eu posso estar triste, eu posso estar cabisbaixa, eu posso estar cansada, mas eu não esqueço da bondade de Deus, eu não esqueço da
sua infinita, né, misericórdia. O Natal Ribeiro aí também, Gomes está falando, boa tarde, né, querida, Deus te abençoe sua vida, paz, saúde e alegria, amém, irmão, Deus te abençoe também, viu, boa tarde, seja bem-vindo em nome de Jesus. O Henrique aí também está falando, toda glória ao Senhor, amém, verdade, toda glória a Ele, tá na Bíblia também, né, Ele não divide a sua glória a ninguém. Ah, mas Deus é egoísta? Ana, não, gente. Não é sobre isso. É porque Ele é. Simplesmente isso. Quando você tem esse entendimento, você para de contender com Deus, né? Tá lá em Provérbios. Quem contenderá com o Senhor? Não podemos contender com Ele porque vamos sair ferido ali, né? Vamos sair caído, até morto, se Deus não tiver misericórdia. Mas graças damos ao Senhor, porque Ele até na nossa ignorância, Ele perdoa. Ele fala, né, na Bíblia, que Ele não leva em consideração o tempo da ignorância do homem e da mulher. Porque Ele lança, né, esses pecados que a gente cometeu, quando a gente não conhecia Ele, ao mar do esquecimento. Ele esquece tudo que você fez, que você falou, entendeu? Ele não olha isso. Se Ele fosse olhar, misericórdia, né, eu não estaria aqui. Mas graças eu dou ao Senhor, né, por ter dado essa oportunidade de vida mesmo, né? Enfim. O Natal Ribeiro tá falando, né? Todo louvor pertence a Deus. Amém, é verdade. Olha aqui o 11. Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Tá vendo? Pedindo Deus misericórdia, né? Pra quem conhece Davi é o cara que mais pede Deus misericórdia, que pede Deus ajuda, que pede Deus livramento, porque ele estava passando muita luta, muita coisa na vida, entendeu? Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios, tipo, me dá livramento, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Em nome de Jesus Cristo. Olha aqui o 12. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Já falei aqui também, né, gente, sobre uma diferença de pecado para iniquidade. Pecado é pecado. A Bíblia fala que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Aquele que fala que não peca, já pecou. Só de falar, né? Porque todos nós pecamos. Nós somos pecadores. Tanto que tem uma prova sobre o povo lançar a pedra naquela mulher, né? Que pegou ali no ato. E Jesus fala, se vocês não têm pecado, atira a primeira pedra. E ninguém pôde, né? Porque todos tinham pecado. E é normal. Todos nós temos pecado, seja do menos do maior, né? Claro, tem pecado que tem consequência maior, sim. Paulo vai falar, né, que tem pecados que é para morte. Tem pecados que cometidos no corpo que é para morte. Que morte é essa, Ana? A morte física? Não, meu querido, é a morte espiritual. E você precisa lutar muito para viver de novo. Foi o que Davi passou. Davi é a prova viva disso. Da luta, né, que ele viveu. Da imoralidade sexual. Do ato, né, de cometer um adultério. De pegar uma mulher ali que não era dele, uma mulher casada. Que mais? Davi engravidá-la ainda. Muitas coisas Davi cometeu, gente. Matar alguém. Tipo, não matar, né, com suas próprias mãos, mas mandar matar, tipo ser o mandante, né? Porque o que ele tramou ali, o que ele fez foi muito feio. Então, gente, iniquidade é isso, é aquele pecado que você não confessa. Obrigada, viu, Henrique? É aquele pecado que você não fala com Deus. É aquele pecado... José, muito obrigada por seguir, viu? Deus te abençoe, em nome de Jesus. José Jardim, né? É aquele pecado que você não... Tipo, não se arrepende mais, não chora por ele, não tem nem sentimento de culpa, de remorso, sabe?
É aquele pecado assim que está entranhado em você. O que Paulo falou, né? Eis que não já é mais eu, né? Mas o pecado que habita em mim. Ele estava querendo tipo, fazer uma ilustração ali, viu, gente? Para o povo, né? Para a igreja, para que o povo entendesse que tinha coisa que eles estavam cometendo que nem eles mais enxergavam que eles cometiam. Tinha coisa que o povo fazia que eles nem mais sabiam que eles estavam fazendo. E é assim que acontece na vida do homem, né? Na vida da mulher. Muitas das vezes ele peca, ele não sabe que está pecando. Tem gente que ainda pelo menos sabe, entende? Pelo menos esse temor de saber, esse temor de ficar sentindo culpa, de ficar triste, ainda está valendo, que você está se esforçando para voltar, se esforçando para sair. Mas e aquele pecado que já virou iniquidade, né? Que é aquele pecado que você não lembra, aquele pecado que para você virou normalidade. E ai daquele se tocar sobre este assunto. Você usa até a palavra, mas a carne é fraca. Deus conhece eu, Deus conhece meu coração, o dia que quiser ele faz. Né? Tem aquele pecado que eu conheço muita gente que já sentei com muita gente, já conversei até mesmo no celular com muita gente. Pessoas que se autotitulam, né? Eles mesmo que falam, viu, gente? Não gosto de falar essa palavra, desviado. Né? Vamos falar afastada. E eles falam assim, ó, desta forma, com todas as pessoas que você for conversar, pelo menos a minha experiência que eu já tive, com todas as pessoas que eu já conversei, eles falam assim, se Deus quiser, Ele me ajuda a voltar. Deus conhece o meu coração. Eu tenho certeza que uma hora Deus vai fazer na minha vida. O dia que Deus quiser, eu volto. O dia que Deus quiser, eu tô lá na igreja de novo, fazendo a obra. Sabe, com uma desculpa que Deus o conhece, que Deus conhece o seu coração e usa a palavra, né? E é perigoso, muito perigoso isso, gente. Muito perigoso. Quando eu escuto, eu falo, Deus tem misericórdia dele, tem misericórdia dela. O Juvenito, obrigada, viu, por seguir. Por que, Ana, você acha que é perigoso isso? Eu vou te explicar. Porque quando alguém usa a palavra de Deus, pelo menos ali, não a parte A e a parte B junta, mas usa só a parte B ou só a parte A, né? Uns falam a carne é fraca. Mas antes de falar que a carne é fraca, fala que o espírito está pronto, gente. Aí eles usam aquela parte também que Deus conhece o coração. Ok, verdade, mas a Bíblia também fala sobre a parte que o coração do homem é enganoso. E é tão enganoso que ele manda em tudo, tipo, alerta meu filho, alerta minha filha, em tudo, guardai o coração. Por quê? Porque dele procede a fonte da vida. E vai falar ainda mais. E há caminhos para o homem que parece que é de paz, mas o final é guerra. Há caminhos para o homem que parece de vida, mas o final é morte. Aí também tem uma parte que fala, né? Que o coração do homem é mais corrupto do que todas as coisas. Então, como que nós pode falar assim, não, Deus conhece o meu coração? Só que será que a pessoa não para pensar que o coração dele, o coração dela é enganoso? E pode estar enganando, pode não estar dentro da Bíblia, diante do conhecimento da palavra. Posso afirmar aqui, gente, o coração do homem, ele engana as pessoas. Ele engana a gente mesmo. Se a gente não tomar cuidado, a gente é enganado de noite e dia. E fica ali, né, se barganhando com Deus, achando que Deus pode fazer tudo. Ele pode. Não é limitar o poder de Deus aqui, eu sempre falo, né? Tem pessoas que entram e falam, mas Deus pode tudo. Sim, Deus ele pode, não é limitar o poder de Deus. Só que Deus ele não vai passar acima da palavra dele. Por quê, Ana? Porque ele fala na palavra, né, que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por quê? Porque ele é Deus, né? Amém, Daniel. Vou estar orando. Sim, viu? Finalzinho da live. Deus é maravilhoso. Daniel, obrigado por seguir, viu? Vamos lá. O Gilcimar tá perguntando, enganar como? Tô falando aqui da palavra, o coração do homem engana, gente.
Porque tá na Bíblia, né? Que ele engana. Ele engana. Enganar como? Tudo que você imaginar. A Bíblia fala que ele é mais corrupto do que todas as coisas. Ele é mais corrupto que o Satanás, gente. Ele é mais corrupto do que o seu pior inimigo na terra. Ele é mais corrupto do que tudo, gente. Entende? E a Bíblia fala claramente, ó, que há caminhos para o homem que parece de vida, mas o final é morte. A Bíblia também fala que há caminhos para o homem que parece de paz, mas o final é guerra, é destruição. E a Bíblia fala claramente lá, né, que os pensamentos de Deus são maiores e mais altos do que o nosso. Os pensamentos de Deus são maiores e mais altos. E os seus caminhos melhores também e mais altos do que o nosso. Então, para mim e para você não ser enganado, a gente precisa sonhar o que Deus sonha. Ah, Ana, mas a maioria das partes do que Deus pode sonhar, eu não estou sonhando que isso. Eu queria ser pregadora do evangelho, não vou mentir para vocês, não vou ser hipócrita aqui, não. Uma que eu tinha vergonha, uma que eu tinha medo, uma que eu tinha muito pavor de pessoa, de falar em público. Deus foi moldando. A Bíblia fala, né, que o poder dele aperfeiçoa na fraqueza. Pronto. Não era sonho meu ser pregadora. Pronto, Deus colocou isso. Aí agora eu tô sonhando os sonhos dele. Tô fazendo o que ele manda. Pronto. Aí, se eu tivesse seguido o meu coração, não estaria aqui pregando. Nem aqui, nem em igreja nenhuma, nem em lugar nenhum. Aí, outra coisa também que o coração do homem pode enganar. Exemplo, eu vou falar um dos que mais acontece nos dias atuais hoje. Qual, Ana? Aquela parte que quando alguém tá namorando pra casar, quando começa a namorar com a pessoa, fala, é presente de Deus. Casou ainda? Nossa, meu presente de Deus. Nossa, que glória a Deus. E coisa fica maravilhosa. Aí os anos passam, não dá certo, larga, divorcia, termina. Fala, é livramento. E como que esse Deus, que a Bíblia fala que não tem confusão nele, porque Deus não é Deus de confusão, e nem nele há variação de dúvida. Como que esse Deus fala? No começo vocês falam que Deus tá te dando um presente, e com o tempo você não honra o que você fala com a pessoa, você não honra o que você também fala diante de Deus, e você fala que é livramento de Deus. Mas que Deus é esse que no começo é presente, depois é livramento? Gente, isso é engano do coração do homem e da mulher, que cai na cilada, que cai na roubada. Qual cilada, Ana? Qual roubada? Do coração enganoso. No coração que é mais corrupto do que todas as coisas. Começa ali a namorar com a pessoa, nem conhece direito o tal da religiosidade, né? Que fala, casa 6 meses, 3 meses, sei lá quantos meses. Não conhece a pessoa, não sai, não conversa, não bate papo. Não chama a pessoa para almoçar, não chama a pessoa para conhecer a família, ou vice-versa. E aí casa ali naquele intuito, né? Naquela vontade de se satisfazer sexualmente do seu físico, só tá olhando para a sua parte emocional, sua parte sexual. E depois que não honra, depois que vê que a mulher ou que o homem não é o que você achou, que você gostava de ter na vida, aí você quer abandonar, você quer jogar fora. E ainda colocar o nome de Deus no meio. Deus deu livramento. Tem gente aí, gente, que tá no 3º, 4º casamento. Tem gente que tá no 2º casamento, sim. Talvez errou a primeira vez, mas aprendeu com o erro e não tá aí no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, no 7º, sei lá quantos. Errar é do ser humano? É sim. Mas não significa que a gente tem que repetir o erro, gente, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, não.
Você está entendendo como é que o coração do homem é enganoso? Como é que o coração do homem ali que está falando, gente? É o ser humano, é a mulher também. É o ser que vive na terra, né? Aleluia. Enfim. Aí o Jusimar tá falando assim, então o coração não pode amar. Jesus dos crentes. Você tá... Ouve aqui o que eu tô falando primeiro, para você depois entender. E se Deus te dá entendimento, você vai atender, né? Você vai abrir a mente, vai abrir o coração, deixar a palavra entrar e sua mente vai expandir, né? Pra glória de Deus. Mas se você não deixar, não vai acontecer nada. Eu não tô falando que o coração não pode amar, meu querido. A Bíblia fala, né? Claramente que o homem ele precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja. A responsabilidade maior não está na submissão da mulher. As mulheres que são besta, né, que não tem entendimento também, eu posso falar porque eu sou mulher, que fica lá naquela contenda, que besteira, que submissão, homem não manda em mim. Gente, fica fácil demais um cara te mandar, um homem te mandar. Quando ele é servo de Deus, quando ele te ama de verdade, quando ele vai cumprir aquela parte que está lá também para o homem, bem esclarecido, que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez para a igreja, gente? Cristo padeceu para a igreja. Cristo sofreu calúnia, angústia, sofrimento, foi traído ali, viveu tantos trem para a igreja, morreu por ela. Você acredita que o fardo mais pesado está no ombro de quem? Do homem de Deus, do homem que entende o que é Bíblia, o que é Deus, o que é a responsabilidade dele. Quantos homens aí irresponsáveis com a vida, casa com a mulher, deixa a mulher mais perdida do que segue um tiroteio, e depois vai lá usar ainda o nome de Deus, que é livramento, que a mulher não tormentava ele de noite, noite e dia. Tormentava mesmo aí, porque você não é um cara sábio. Para ser líder, precisa de sabedoria. Para ser líder, meu querido, precisa ser parecido com Cristo. Cristo é o quê? Da igreja, o cabeça da igreja. Imagina se Cristo, sendo o cabeça da igreja, dirigir a igreja para o lugar errado. Dirigir a igreja para o lugar que não convém, que não presta. Ué, tá aí a resposta. Aí o povo não entende a Bíblia, fica lá naquela contenda, naquela heresia. Tem uns que vão ainda para o altar pregar o que não sabe, pregar heresia, pregar coisa que não presta, pregar suas vivências de vida, como se aquilo estivesse na Bíblia, como se aquilo fosse respaldar biblicamente. Uma coisa é você pegar a sua vida e colocar ela, encaixar ela na palavra. Outra coisa é você usar a palavra para respaldar a coisa ruim que tu faz na terra. Não. Vai ter muita gente lá aquele dia que Deus vai falar: aparta-te de mim que eu não te conheço. Porque tá praticando essas coisas, usando a palavra, gente. A palavra de Deus é a palavra de Deus, gente. Tá acima de Ana, tá acima de João, tá acima de quem for ser humano da face da terra. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Sebastiana, muito obrigada, viu, por seguir. Olha aqui o Elder, aqui, ó. Se nossas atitudes forem tomadas apenas seguindo, né, que o nosso coração manda, tenha certeza que chegaremos a um caminho de engano, sim. É bíblico isso, né? É bíblico, meu querido. E isso a mulher tem que honrar, respeitar. E fica muito fácil, Eldra, mulher ser mandada por um cara inteligente, por um cara que ama a Deus, um cara que vai estar ali sempre com ela, sabe? Amando ela, respeitando ela, cuidando. Fica muito fácil, sabe? Hoje, né, a contenda, o espírito da confusão, né, que vem, que bate na mente da pessoa, do homem e da mulher, e que faz eles ficar brigando ali. Homem não manda em mim. Aí o homem também, mulher não manda em mim. Que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas e Deus? Deus te manda? Então, se Deus te manda, porque a palavra Senhor significa dono. E dono, você sabe, né? Dono é dono, dono manda. É igual seu chefe, que não é nada teu, só seu chefe, né? Mas você deve ele o quê? Respeito, né? E ali, se ele te mandar, você tem que fazer. Deus também tá aqui na palavra. O que tá aqui na palavra, eu e você tem que obedecer, né? Então, se Deus é o nosso dono, nós vai ter que cumprir as ordens.
Aí o povo, o homem e a mulher, não quer deixar Deus ser o teu dono, Deus mandar nele e nela, e ficam contendendo com o outro, como se um e o outro fossem os inimigos próprios um dos outros, né? Sendo que Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o demônio e os seus diabos, meu filho, os seus demôniozinhos, né? Que tá junto ali também com ele, que é uma terça parte dos anjos de Deus caiu também junto com Satanás, com o inimigo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Não é um com o outro. Ser humano caído também que precisa da misericórdia de Deus, né? Então o povo fica muito nessa debatência. Gente, eu vou contar uma experiência pra vocês aqui. Eu já namorei uma pessoa, já tive um relacionamento com uma pessoa, que ela tinha este pensamento aí que o irmão colocou. Que Deus não manda, né? Tipo, em relacionamento, ou que Deus não entra no meio disso. Até um certo ponto eu tava falando a verdade, assim, na verdade dele, ok. Só que o que nos diferencia? Que Deus dá sabedoria ao teu servo e à tua serva. Quem o busca, né? Pronto. Aí o povo quer, no começo do relacionamento, eles querem espiritualizar tudo. E não pode espiritualizar tudo, gente. Você tem que ser racional. Até para você relacionar com Deus, ele manda você e eu ser racional. Imagina para você relacionar com o ser humano, né? Claro que vai ter que... Pera aí, gente, rapidinho aqui, viu? O TikTok tá pedindo alguma coisa aqui, peraí. Rapidinho pra voltar. Pronto. Deixa eu ver aqui se vai voltar. É luta, gente, pregar, viu? Vamos lá de novo. Vai dar certo, em nome de Jesus. Pronto, voltou. Ó. É igual o Edro tá falando aqui. O casamento é bíblico, é algo muito bem construído por Deus, é bênção, sim. Hoje tem gente vivendo o inferno, né? Na sua união, no casamento, e culpa a Deus ainda. E coloca toda a responsabilidade no Senhor, sendo que Deus não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso é o coração do homem, o coração da mulher que foi enganoso, que não vigiou nada e casou ali na rapidez, né? A pressa, meu querido, é a... Como é que fala? A pressa é... Eu esqueci o que a minha mãe falava, mas a pressa nunca é bom. Só sei disso, que a pressa não é bom, não. E a Bíblia manda você ter o fruto, né? Do domínio próprio, o fruto da paciência. Esperar no Senhor é bíblico, gente. É bíblico esperar no Senhor, é bíblico ter paciência. Às vezes a demora, né? A espera entristece o coração. Sim, entristece. Mas te livra de muito mais tristezas futuras, né? Que talvez a pessoa tá ali naquela euforia, querendo. E quando casa, vai sofrer ainda mais. Aí vai ter que pagar preço, né? Porque muitos é fiel, gente, ainda. Muitos é fiel, não larga, né? Muitos é fiel. E glória a Deus por isso. Muitos tá aí 40, 50 anos, né, de casado e sofreu muito dentro da união deles. Porque, né, às vezes o cara afasta ou a mulher e vice-versa. E um fica ali lutando, né, dentro do casamento para Deus restaurar, para Deus mudar, para Deus fazer. E é benção isso. Deus tá agradando da pessoa, que a pessoa não foi covarde, né? Não voltou atrás, não foi uma pessoa assim que agiu por impulso, agiu por engano, né? Mas carregou ali, né, a sua responsabilidade diante do Senhor, porque antes dela falar o sim para o seu marido ou o sim para a sua esposa, né, sua mulher, ela falou o sim para Deus, né? Porque a pessoa acha ali que a união ali do casamento está fazendo aliança entre os dois, né? União ali para tornar uma só carne, mas não, meu querido. Principalmente aliança com Deus, com seu Pai, com seu dono, com seu Senhor, né? E muitas pessoas não acordam para a vida, infelizmente. É só Deus, né? Para ajudar. Aí, ó, o irmão falou aqui pra mim, aqui, ó.
A pressa é inimiga da perfeição. Isso aí mesmo que a minha mãe dizia quando ela estava viva. É verdade. Porque você quer fazer tudo na rapidez, tudo no vapt-vupt, aí você não faz nada, não acontece nada do jeito que você quer, você fica frustrado, você fica frustrada. E ainda quer colocar a frustração na conta de Deus, né? E Deus não tá no meio desse negócio, não. O Henrique aí também falando, né? Amém, irmão. Pode ir lá, viu? Em nome de Jesus. José, obrigada, viu? Pelo coraçãozinho. A Rita aqui, ó. Machado, boa noite. Sou evangélica. Hoje sou separada. Hoje palestro sobre este assunto também, irmã. Tá vendo? Ela tá alertando, né? Os erros que muitos cometem, um erro que ela cometeu. Tá vendo? Isso é arrependimento de verdade. Isso é arrependimento sincero. Mas muitos não arrependem disso. Muitos não. Tá no 4º, 5º, 6º, 7º. E ainda colocando na conta de quem? Diz que é de Deus, né? Sendo que Deus não tá nesse negócio, não. Gente, é muito sério, sabe? Eu ri aqui, mas assim, não é rindo de zombaria. É rindo assim, porque é meu jeito. Mas é muito sério. Isso é muito sério. Só Deus na vida, né, do ser humano, do cristão, da cristã, né, da mulher e do homem de Deus. A Bíblia fala claramente, né, que tem uma parte lá e muitos usam essa parte do que os Salmos falam assim, né? Uma da palavra que vai falar assim, ó, tá em algum dos Salmos, né? Não recordo aqui agora, mas fala assim, ó: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do vosso coração. Aí eles pegam isso, gente, para pecar. Eles pegam isso, gente, para barganhar com Deus. Eles pegam isso para poder brincar, né? Com o sagrado, com as coisas sérias. Porque casamento é coisa séria, né? É uma das coisas mais também importantes na vida do cristão e da cristã, depois de aceitar Jesus, né? Depois de ter Cristo, de aceitar o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, né? A pastora Sara Shiva, ela tem uma frase que ela fala que o único parente, né, que eu e você pode escolher é o esposo, né? É o marido, é a mulher, é a esposa. Então, e muitos escolhem bagaceira, né? Escolhem coisa ruim e ainda culpa a Deus, culpa ao Senhor. E por quê? Por causa que quer viver no engano, quer andar no seu coração enganoso. E quando voltando aqui para a palavra que eu ia falar, quando a Bíblia fala assim, deleita-te no Senhor, gente, ali está explicado abertamente, deleita-te no Senhor. É no Senhor, não é na Ana, não é no Ricardo, não é no Mariano, não é na Mariana, não é no João, não é no Ricardo, enfim, é no Senhor. Deleita-te no Senhor. Então, gente, o que eu entendo dessa palavra? Quando você, homens e mulheres de Deus, está no centro da vontade de Deus. O que é estar no centro da vontade de Deus? Renunciando, orando, jejuando, meditando na palavra de noite e dia, fazendo a obra, congregando, cumprindo, né, o que Deus manda. É impossível, gente, alguém que está 100% com Deus, que eu falo assim de intimidade, de temor diante dele, né, de gratidão, de conhecimento. A Bíblia fala, né, que muitos perecem por falta de conhecimento, mas se tu ou eu conhece, você não vai perecer. Então, gente, é impossível alguém que está no Senhor, eu tô falando no Senhor, não é no engano, não. Não é no coração enganoso, não. É no Senhor. É impossível essa pessoa fazer as coisas contra isso aqui, ó, palavra de Deus. É impossível ela estar andando dominada pelo seu sentimento.
Se o próprio Deus manda você e eu prestar um culto a Ele racional, se o próprio Deus manda você fazer algo coerente, com consciência, com verdade, com sinceridade, imagina se Ele não vai falar isso pra você fazer também, pra você ter alguém na vida. Claro que é, você tem que ser racional. Você tem que olhar se esse homem presta, se essa mulher presta. Você tem que olhar, a Bíblia fala que Deus não trabalha em julgo desigual. Você tem que olhar, mas julgo desigual é só um crente, um descrente? Não. Não é só isso. Tem gente, que é cristão, é homem de Deus, mulher de Deus, mas não é compatível contigo. Às vezes pensa diferente, às vezes tem outros planos, outros projetos, às vezes tem outras ideias, outras formas, né, de aplicar a sua vida. Aí você fica ali combatendo com ele, sabe, debatendo com ele, não vai dar certo. Você precisa ter um homem, mais ou menos assim, pelo menos na conversa, se o cara for de Deus, se a mulher for de Deus, ela vai ser sincera contigo, né? Ela vai ser sincera contigo. Então você vai ver ali através do que ela falar. Só se ele mentir. Ana, mas é pra mentir. Uai, se você realmente é um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus vai falar contigo que esses caras estão mentindo. Se essa mulher tá mentindo, é só você parar pra conversar mais e beijar menos. O povo hoje, gente, ele vai relacionar em uma beijação, uma agarração. Aí o que é que Deus fala? No meio disso, no meio dessa carnalidade, não vai pro jejum, não vai pra oração, não congrega mais, afasta de Deus. E casa, e depois que casa, quer levar o cara pra lá pra igreja e quer que as coisas mudem assim, ó. Na hora dela, na hora dele, no estalaco de dedo, achando que Deus é obrigado. Deus não é obrigado a isso, não, gente. Deus não é obrigado a fazer nada que a gente acha ou deixou de achar, não. Né? Enfim. Por quê, gente? Hoje em dia, se você for olhar, o povo tá pregando tanta coisa assim que não é verdadeira. Eles usam essa parte, gente, para falar que Deus abençoa coisa do coração. Deus tá vendo seu sonho. Deus abençoa seu sonho, homem. Deus abençoa. Não tô falando que Deus não pode abençoar, mas a Bíblia, quando fala ali, gente, deleita-te no Senhor. Para você e eu deleitar, é no Senhor, não é no cara, não é na mulher. E aí, quando você deleitar no Senhor, Ele vai realizar os desejos do vosso coração. Aí Ele pode fazer algo que você quer. Talvez você quer um cara, homem de Deus, que ora, que vai para o monte, que busca, que faz a obra, porque você talvez é um missionário, uma missionária, né? E Deus está vendo ali seu sonho. Deus desagrada disso? Não. Isso está coerente com a palavra? Tá, pronto. Deus não vai desagradar disso. Só que, se você for nesse intuito, só nesse sentimento, nessa barganha com Deus, nesse sentimento à flor da pele, né? Quando vê o cara, já fica ali com a barriga fria, sei lá, ou o homem também, vê a mulher, fica todo se achando. Pelo amor de Cristo, gente, tem que vigiar muito, muito mesmo, gente. Quem vê cara, não vê demônio. Quem vê cara, meu querido, não vê nada. Não vê a pessoa no secreto, não vê a pessoa, né? Ali, depois da convivência, precisa conviver para conhecer, gente. E antes, você não pode conviver antes de casar. Então, você vai fazer o quê? Você vai ser sábio, você vai ser sábia, você vai vigiar. Tem gente que dedica muito a sua vida espiritual e amém por isso, dedica mesmo, glória a Deus. Mas também dedica a sua vida emocional, conhecer sobre relacionamento, como se portar, como se relacionar. Entende? Tem muita mulher burra, gente. Tem muito homem burro também, que não sabe se portar, não sabe se comunicar. Entendeu? E a gente tem que aprender com os erros dos outros, porque senão você vai ter que cometer seus próprios erros. E vou falar contigo, viu? Dói. A gente fica sentindo o pior da vida, porque é complicado, entendeu? Você tem que olhar os erros sim dos outros, né? E aprender com eles, pra você não cair na mesma furada, na mesma roubada, entendeu? Porque hoje, meu filho, hoje tá seríssimo.
O Sérgio aí dando boa noite, né? Boa noite, Sérgio, seja bem-vindo, viu? Pastor Elias, obrigada por seguir. Obrigado, Sérgio, também por seguir. Não tá o nome dele aqui, né? Mas ele tá concordando e falando a verdade. Eu acho que é João, né? Que mais? José Hildo, obrigado por seguir, viu? Gente, então é muito sério que eu tô falando contigo. Muito sério. Hoje, as pessoas, ela dedicam muito, né? A sua vida espiritual. Assim, eu falo espiritual na questão dela ficar ali sendo enganada pelo seu coração. Porque é bíblico, gente. A mulher de Deus e o homem de Deus, muitas das vezes, ser guiado pelo seu coração. E a Bíblia fala que você não pode ser guiado pelo seu coração. Seu coração é enganoso. E muitos entregam, né, também profecias. Tá cheio da emoção. Você já viu aquela mulher, aquele homem? Eis que o Senhor manda te dizer. Não tá mandando nada. É o que ela tá sentindo. É o que ela tá sentindo. Entendeu? Eu tô sentindo aqui, gente. Quem disse que a presença de Deus é só a base do sentir? Ah, Ana, mas eu sinto a presença de Deus. Não tô falando que não precisa sentir, gente. Mas eu tô falando que fé, você tem que ser racional, querido. Fé é racional. Prestar culto a Deus é racional. É com consciência limpa, é com consciência sabendo, conhecendo. Entendeu? Você precisa praticar a fé. Também o racional. A fé é isso. A fé é o fim e fundamento das coisas que você não vê. Mas você crê que vai acontecer. As coisas que você está esperando. E o que a gente tem que esperar? A gente esperar no Senhor. Esperar na tua palavra. Esperar na tua promessa. Bíblica não é promessa que o homem está entregando, que a mulher... Eis que o Senhor manda te dizer que vai te dar uma casa, que vai te dar um carro. Vai trabalhar pra você ver, não, se Deus vai te dar. Deus pode dar? Tô limitando o poder de Deus aqui? Não. Eu escutei, tá testemunho de gente. Mas isso não é... Isso é uma coisa lá, em vez de... E nunca. Entende? Quando Deus quer fazer, Ele faz, gente. Eu não tô limitando o poder de Deus. Eu tô falando que tem coisa aí que o ser humano tá fazendo, gente, que é do coração enganoso dele. É cheio do engano. Espírito do engano existe. Coração do homem é pior do que o espírito do engano. Se Deus não tiver misericórdia. Vou provar para vocês. Num assunto aqui bem declarado. Lembra daquela parte que... Aquela parte lá, gente, que o próprio Deus usa uma mula para falar com Balaão. O homem estava com o coração tão enganoso. Isso é tão sério, gente. Tão sério. O homem estava com o coração tão tapado, que ele estava conversando com o animal. É na terceira vez que o animal falou que ele foi despertar misericórdia. O bicho está falando comigo. O animal está falando comigo. Já veio falar que meu coração... E ele entregava profecia, gente. Às vezes a profecia acontecia assim. Não significa que a pessoa está entregando profecias que está acontecendo que são de Deus, não, gente. Pode vir porque ela está sabendo do ser humano dela, do sentimento dela. O inimigo é mestre em enganar. E ele ama, meu querido, te corromper. E a Bíblia fala, gente, que o coração do homem é enganoso. Em tudo, guardai o vosso coração. E fala que ele é mais corrupto do que todas as coisas. Então ele é mais corrupto que o diabo. Sim, claro que ele é. Se eu e você não buscar conhecimento da parte de Deus, se eu e você não matar essa carne no jejum e na oração, você acha mesmo que não vai enganar? Vai! O cara já estava ali conversando com o bicho, né? Com o animal ali, a mula. Terceira vez o bicho falando que ele tem um anjo, vai te matar. Tem um ser ali, tipo, falando que ele. E ele batendo no bicho, batendo no animal. O bicho não querendo que ele morre. E também se o bicho fosse, também o bicho ia morrer. O bicho é bobo? Nada, né?
E tem tanta gente que tá sendo bobo, boba. Acorda pra vida, gente. Vamos acordar pra vida, né? Em nome de Jesus Cristo. O missionário Wesley. Apareceu essa mensagem da fé agora na notificação da Bíblia no celular. Meu Deus, amém, irmão. Tá vendo? Deus, quando Ele quer falar, Ele fala, né, com a gente. A gente tem que despertar pra vida. A gente tem que acordar, gente. Quem vê cara não vê demônio. Quem vê cara não vê as coisas do espiritual, não. O espírito mal também existe. O espírito maligno também existe. Paulo fala isso abertamente. A nossa luta não é contra pessoas, né? Carne e sangue. Mas a nossa luta é contra potestades, espíritos malignos, demônios, hostes celestes, da maldade que está até mesmo nas regiões celestiais, até mesmo dentro da igreja. Até mesmo onde, quando você está indo orar, você faz aquele ambiente ali celestial. A gente tem que vigiar, gente, todo o tempo. Conhecer a palavra é o mínimo do crente. Buscar conhecimento de Deus é o detalhe simples. Orar é responsabilidade. Orar não é sentir. Tem gente que eu já ouvi, gente. Eu tô sentindo de orar, vamos orar. Mas o cara não ora todo dia, a mulher não ora todo dia. Não existe isso na face da terra, gente. Cristão precisa orar todo dia. Se você ficar de abaixo de sentimento, você não vai fazer nada para Deus e por Deus e para ser usado por Ele. Olha pra você ver, se eu fosse olhar o que eu tô sentindo, até então que agora Deus tá trabalhando mais aqui dentro, mas se eu fosse olhar o meu sentimento hoje, nem live que eu tava fazendo. Se eu fosse olhar o meu sentimento hoje, gente, eu estaria deitadinha aqui debaixo da coberta, meu querido. Vocês querem saber de ninguém, ver ninguém. Amanhã, né, a glória de Deus é o dia das mães. Glória a Deus por isso. Mas eu não tenho mãe, né? Eu não tenho mãe. E é uma data comemorativa para muitas pessoas. E glória a Deus por isso. Mas quantas pessoas também que não têm mãe? Você acha que vai comemorar o quê, gente? Vai ficar triste, meio ali cabisbaixo, né? Da vida, enfim. Mas agarrar no Senhor, agarrar na palavra, agarrar na promessa, agarrar nos pés de Deus, nos pés de Jesus, né? Aleluia. Aí ele falou que apareceu lá, né? O capítulo 18, versículo 1. De qual livro, irmão? Fala aí. O missionário Fábio, boa noite. Missionário, a paz do Senhor Jesus Cristo. Não sou missionário, viu? Mas tem... Alguém já falou algo assim da parte de Deus, né? Vamos ver se Deus vai concretizar, né? Não julgando o profeta, mas Deus manda você julgar a profecia, né? Mas se Deus tiver isso pra mim, amém. Em nome de Jesus, eis-me aqui, né? Pregar a palavra, já preguei em muitos lugares. Mas eu creio que ser missionário vai além de pregar a palavra, né? Vai de ajudar pessoas necessitadas, né? Sei lá, enfim, fazer algo assim que vai te dar um esforço ali também físico, né? Sei lá, subir um morro, ir atrás de alguém, sei lá, gente, fazer algo assim, levar um alimento, cozinhar para alguém, sei lá, curar a ferida de alguém também, né? Ajudar ali com, não só na parte, né, financeira, mas também de pegar no batente, pegar no pesado, enfim. Eu já vi muitos filmes, né, que aquelas mulheres ficavam ali, né, para poder ajudar os soldados, sabe? Então, aquilo também é missão, né? Enfim. É igual ele falou aqui, né? Os que nascem na emoção morrem quando a emoção acaba, a verdade. E tem muita gente assim, viu? Muita gente assim. Muita gente assim. Muita gente assim. Hebreus capítulo 11, né, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, né? Mas a gente crê que vai acontecer, né? A gente sabe, a gente pode esperar porque vai acontecer sim, porque a palavra de Deus não passa, né? O céu, a terra vão passar como estrondo. Mas as minhas palavras não vão de passar, né? O próprio Deus fala, o próprio Jesus fala, né? Então, gente, é isso. E o que eu tava falando aqui, né? Muitos começam assim, com Deus também. Aceita Jesus na emoção, aceita o Senhor como único suficiente através de emoção. Não fica, não sustenta. Porque foi por emoção, não foi pela razão.
Você já viu muitos também falando assim, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Não tá isso na Bíblia, viu, gente? Mas nós sabemos que muitos também vai para Cristo, né? Através da aflição, através do desespero, através de uma perda, enfim. Eu mesmo fui uma das que fui atrás de Jesus porque eu tava sofrendo muito. Mas eu não aceitei Jesus irracional. Para quem me acompanha aqui mais tempo sabe, eu falei, gente, eu comecei a ler Bíblia. Eu era católica, né? Aquela católica que o povo faz aquele apelido, né? Católico do pé roxo. Eu era desse tipo, né? Aquele católico que fazia tudo, né? Eu já fui coroinha, já fui tudo vocês imaginarem, já participei de crisma, já dei aula para as crismantes, né? Já dei aula de catequese. Participava lá na frente, li os livrinhos, né, do padre, lavava as vasilhas da ceia, entende? Eu ficava ali lavando até mesmo os panos. Então eu sei muito bem o que é isso, gente. Tá numa fé religiosa, numa fé ali guiada por momentos, né? Coisa de emoção, é tudo emoção. A gente não faz uma fé ali racional, né? A gente precisa ser movido por atrações, por objetos, por coisas. E Deus não agrada disso, né? Precisa ser uma fé genuína, uma fé bem verdadeira. Né? Ele fala que ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E quem vai pela emoção, acaba pela emoção. Né? Uns começam muito bem e depois acaba muito mal. Então você tem que ser racional. Tem que ser. Deus trabalha na sua emoção? Sim, você chora, choro. Você fica ali, vontade de gritar, de espernear, sim. Mas depois, com o tempo, você tem que amadurecer na fé. O que Paulo fala? Você não pode ser menino, né, na fé. Não pode ficar ali só tomando leite. Claro que tem um tempo você tomar o leitinho, né? Porque você ainda é menino, é novo na fé, né? Novo convertido. Mas com o tempo você tem que ficar maduro, você tem que ser homem, você tem que ser mulher. E aí você tem que amadurecer. Tem que buscar conhecimento da palavra, ler bastante, né? Fazer curso, sei lá, se puder, fazer uma faculdade. Eu quero, gente, é meu sonho fazer uma faculdade, teologicamente falando, de teologia, né? Se Deus prover, amém. Se Deus também não prover, amém também. Mas é um dos meus sonhos. Então, gente, as pessoas não buscam nada, não tá nem aí com Deus. O Júnior aí, né, falando Deus abençoe sempre, amém, irmão, Deus te abençoe também. Então, gente, muita gente tá na emoção, viu? Emoção. E tem uma fé movida através de emoção. Eu conheço gente assim, gente. Oro para Deus libertar disso. Oro para Deus falar, oro para Deus trazer a pessoa em si, né? Quando a pessoa cai em si, que aí acorda para a vida. Mas muitos não querem acordar. Muitos acostumou com essa fé movida, né? Através de emoção, de atração, de coisas. Eu tô sentindo aqui, eu vou fazer. Se eu não tô sentindo, né, de Deus, não vou fazer nada. Ai, gente, se a gente ficar neste pensamento, achando que a gente vai sentir para servir a Deus, sentir para ir para a igreja, sentir para orar, sentir para ler Bíblia. Eu já ouvi histórias, né? Isso é verídico, também já passei por muito isso. A gente começa a ler a Bíblia e dá o sono. Então você vai mover ali pro sentimento. O sentimento que você deitar na cama e dormiu aí. Claro que não. Você tem que lutar ali. Guerrear mesmo, né? E ler. Nem que seja em voz alta. O inimigo sair fora de você. Te dando ali um sono. Às vezes dá um sono na pessoa. A pessoa é despertada por muita coisa. Assistir um filme, assistir uma série. Nada contra quem inserte, viu, gente? Mas se você fazer isso, a sua rotina diária, sem não colocar também em prática isso aqui, ó, você não vai ter poder de Deus, você não vai ter despertamento, você vai viver no sono. E aquele sono que a Bíblia fala que é o sono profundo, né? O sono que os discípulos também presenciou, e eles nem tinham TV, viu, gente? Naquele tempo, eles nem tinham, né? Alguma euforia, alguma distração para poder ter. Mas eles caíram no sono. Sono profundo. Jesus fala que eles despertam. Credo, vocês não podem vigiar comigo.
Nenhuma hora, desperta tu que dormes. Né? Jesus está querendo dizer livrais o quê? Desperta desse sono espiritual. Sai dessa, meu filho. Sai dessa, minha filha. Para de ficar aí. Eu tô sofrendo. Vocês não estão vendo, não? Vocês não podem chorar aqui comigo, não? Jesus, ele sofrendo, agonia, né? A Bíblia fala que ele retira um pouco, né? Perto dos discípulos e vai lá pro monte de Getsêmani. E a Bíblia fala que ele ora ali, né? Pedindo o Pai. Se possível for, aparta-te de mim esse cálice. Que cálice era esse, Ana? Era ele morrer na cruz, gente. Era aquele padecer por um ser humano. Ele receber os pecados nos seus ombros. É ele receber, gente, uma das coisas fortíssimas que eu já preguei, que Deus me deu a revelação, dele receber a ausência de Deus, a ausência do Pai. Ele nunca tinha presenciado aquilo. Ele nunca tinha experimentado aquilo. Ele tinha que experimentar. Entende? É por isso que ele faz essa oração. Parta-te de mim esse cálice. A Bíblia fala que ele estava com uma agonia tão grande, que ele suava sangue. Mas aí ele continua a oração, né? Falando, mas contudo, Pai, não faça-se a minha vontade. Ali o que estava acontecendo com Jesus era o quê? Era o coração dele. Era a carne dele, era o sentimento dele. Por isso que eu te falo, querida. Não é de sentimento a vida com Deus. Não é a base do coração, não é a base do sentimento. Não, você já viu gente falar assim, faz o que o teu coração manda. Você tá doido. Você fazer o que o seu coração manda, você vai arrebentar todinho. Você vai arrebentar todinha, né? E aí ele continua a oração falando assim, mas contudo, Pai, faça-se... não faça a minha vontade, mas contudo, Pai, faça a tua vontade. Você viu que Jesus colocou a vontade do Pai acima da vontade dele, que estava sentindo ali, que ele estava ali no seu auge de ser humano, de estar padecendo, sofrendo, angústia, dor. Gente, servir a Deus não é uma coisa fácil, não, meu querido. É árduo sim. Mas quando você entende o propósito de Deus na sua vida, quando você entende o que Deus é para você, não se torna um peso, não se torna um fardo insuportável, porque ele te coloca o fardo dele que é leve, né? Jesus é o único que tem fardo leve, é o único que tem o jugo suave. Só Jesus pode fazer isso para a vida do ser humano, para alguém, né, que é servo, que é serva de Deus de verdade. Obrigada, viu, Henrique, pelas florzinhas, por tudo que tá mandando aí, em nome de Jesus. Mas de verdade, gente, a gente tem que despertar para a vida. Nós temos que acordar, porque estamos num tempo onde a fé, né, de muitos estão acabando. O amor de muitos estão se esfriando. E acaba que também a fé em Deus vai embora, né? Porque é uma prática de fé, amar. Amar, o primeiro mandamento é o que? Amar a Deus acima de tudo. Acima de todas as coisas, acima, né, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, né, que é o seu coração, de todo o seu físico, sua força ali que fala, né? Tudo que faça para a glória de Deus. O que é o segundo mandamento também? Amar o próximo, né? Seu irmão como a ti mesmo. Amar você e amar seu próximo. Então, se o amor de muitos se esfria, a fé também vai embora, ué. Não tem fé em Deus mais, não, ué. Que prática é essa, né? Que não está exercendo o amor de Deus, né? Então, muitas das vezes a gente acha assim, o que vai acontecer com a minha vida? O que vai dar? Mas, o que vai dar? Que você tem que voltar, né? A Bíblia fala, lembra da onde tu caíste. Sabe como é que Jesus comunicava com o teu povo, gente? Deus sempre foi assim, né? Ele sempre trabalhou assim. Quando ele fala lá com o povo de Israel, que é o povo dele mesmo, né? O povo de Deus, que Deus ama, é a menina dos olhos de Deus. Aí o povo voltou, né, para as mesmas práticas, começou
a exercer ali a prática da fornicação, da prostituição, né? Da idolatria, né? Adorar Baal, adorar ídolos, bezerro de ouro, enfim. E começou a praticar, né, coisas também ilícitas, imorais, muitas coisas. Aí Deus fica em silêncio. Deus se cala. E ali o povo, gente, a Bíblia fala claramente que Deus fica 400 anos calado. Se o próprio Deus, gente, se cala, por que nós não se cala também? Não tem um momento da gente ficar caladinho, de caladinha. Momento da gente fugir mesmo, sabe? De certas pessoas, sumir da vida. Tem gente que fala assim, você tá sumida. Você já viu? Você tá sumido. Tem momento de você também ficar fora dos holofotes, das câmeras, né? Eu falar bem a verdade, gente, eu detestava gente que vinha pra internet pregar. Mas aí o próprio Deus falou comigo, vai, Ana, e fala da minha palavra, porque o tanto que eu entrava nas redes sociais e via tanta mentira sendo pregada, que o próprio Deus foi colocando no meu coração, incomodando eu, né? Pra vir falar a verdade, porque aqui nas minhas lives, você sabe, vocês não vão escutar o que vocês querem, vocês vão escutar o que Deus manda falar, a palavra de Deus. E tudo com amor, viu, gente? Quando eu tô corrigindo vocês aqui, falando o que Deus manda, é tudo com muito amor. Depois eu vou orar pela vida de vocês, vou orar pela pessoa que tiver aqui, né, mais contra mim, enfim, contra, né, não mim, mas a palavra que eu tô pregando, que é a palavra de Deus. Então a pessoa, automaticamente, ela fica contra Deus, né? E eu oro pra Deus ajudar a pessoa. Porque também, como Deus ter misericórdia de mim, que Deus também possa ter misericórdia dessa pessoa, né? E voltando aqui falando, aí o povo saiu fora da presença de Deus, Deus ficou calado, um tempão, né? 400 anos, caladinho. E aí, bom, com o tempo, as coisas foram acontecendo. E aí, bom, depois dessas coisas acontecer, Deus levanta um, né? Para falar a verdade, para pregar a verdade. E o que Deus manda a pessoa pregar? O profeta lá? Se arrependa, né? E aí começa, né, falar com eles, para eles o quê? Se humilhar. Tá lá em 2 Crônicas, abertamente, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiro que tá ali é se humilhar, voltar, né? Se converter de seus maus caminhos, orar. Eu, o Senhor. Vamos ler lá pra você ver, né? Aleluia. Quer ver? Deus é maravilhoso, gente. Aqui, ó. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar. Segundo, e orar. Terceiro, e buscar a minha face. Quarto, e se converter dos seus maus caminhos. Então eu quem? Deus, ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus nunca mudou, gente. O mesmo Deus do Antigo Testamento é do Novo e é desta geração agora. Quando alguém cai no erro, no pecado, seja qual for, o segredo é praticar isso aqui, ó. Se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, converter, né, dos maus caminhos. E aí, Deus vai ouvir a oração.
e vai sarar a terra do coração da pessoa. Mas se não fizer isso, não vai acontecer nada. Não vai dar em nada. Não vai ajudar em nada. Precisa se converter, precisa se humilhar, precisa se arrepender dos seus pecados para Jesus fazer a obra, para o Senhor fazer a obra. Amém, gente? Muito obrigada, viu? Ao Henrique Santana. Gente, em nome de Jesus Cristo, vamos voltar, né? Aonde a gente caiu, como Deus falou com o povo dele, né? O povo de Israel. Volta! Lembra da onde tu caíste? Volta lá e se arrependa. Se humilha, se converta desses maus caminhos. E ora. E aí eu vou ouvir a oração de vocês. Deus não mudou, gente. É a mesma coisa que Ele fala conosco nessa noite já, né? A gente lembrar da onde a gente caiu. Se humilhar. Se converter dos maus caminhos. Mudança de vida, mudança de atitude. Orar. E aí Deus vai ouvir a nossa oração. E vai sarar-nos. Sarar a terra do nosso coração. João, muito obrigada, viu, por republicar a live. Henrique, muito obrigada por estar curtindo a live. A live já está com 25.3k, meu Deus. Jesus dos crentes. Então vamos orar, gente, em nome de Jesus. Deus, muito obrigada, Jesus, pela tua graça. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada, Jesus, por ser este Deus tão lindo, tão maravilhoso, tão fiel, tão digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Pai, eu te louvo, eu te glorifico por cada vida que aqui está, Deus. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, nos ajuda. Nos dê força, nos dê coragem, nos dê ânimo para buscar a tua presença de verdade, Deus. Estamos, Deus, tão fartos de nós mesmos. Farto, Deus, de viver o que a gente quer, de viver para nossos deleites, para as nossas vontades. Oh, Pai, tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia do nosso coração enganoso. Tenha misericórdia, Pai, desta alma, Senhor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado. Nessa noite, Deus, eu te clamo, Pai, como Jeremias clamou. Como o próprio Senhor, Pai, mandou Jeremias clamar, eu te clamo também. Porque eu sei, Deus, que o Senhor tem coisas grandes, coisas firmes para oferecer para cada um de nós. E eu peço ao Senhor, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nos ajuda, nos dá força, nos dá coragem, nos dá ânimo. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, eu te rendo graça pela beleza da tua santidade, da tua verdade, do teu amor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu creio, Pai, na tua misericórdia, eu creio, Pai, que tu és o Deus da cura. Eu creio, Pai, que tu és o Deus da restauração. Eu creio, Pai, que tu és aquele que era, que é. Oh, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Digno de toda honra, digno de toda glória. Digno, Pai, de adoração, de louvor. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Eu te rendo graça pela beleza da tua santidade, pela beleza da tua verdade. O teu amor é grande, o teu amor é infinito, Deus. E não há outro que possa, Deus, fazer o que tu faz. Porque o Senhor é o único Deus, é o nosso Deus, é o soberano Deus. E eu peço, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, nos dá força, nos dá coragem, nos dá ânimo. Para buscar, Deus, a tua presença, para buscar, Senhor, a cada dia mais, Deus, a tua palavra. Deus, a tua palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Ajuda o teu povo, dando ele sabedoria, dando ela sabedoria. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, glória seja dado, Deus, ao teu nome.
Glória seja dada ao nome do Senhor, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Aleluia, glória, glória seja dado seu nome, Deus. O irmão Daniel aqui, né, gente, pediu oração para a mãe Giovana de Souza Monteiro. Ela tá, eu acho que cursando, né, o grau técnico. Curso técnico em enfermagem vai começar. Então vamos orar pela Giovana, né? Deus, eu peço ao Senhor, Pai, pela vida de Giovana, Pai, que está indo começar, Deus, fazer um curso de técnico em enfermagem. Que bênção, né, Deus? Ajudar pessoas para a glória do Teu nome. Deus, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, ajuda, Pai, a irmã Giovana. Deus, que venha dar tudo certo para ela. Que venha acontecer, Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Dá ela força, dá ela ânimo. Tira, Jesus, todo impedimento, todas as barreiras. Tira, Pai, todo empecilho, Deus, sobre a vida da Tua filha. Oh, Pai, tira todo olhar, né, altivo. Olhar, Deus, maligno. Olhar de treva, olhar de inveja, Senhor, para a vida da Tua filha. A língua também, né, Deus, que é peçonha, que vem para destruir, para poder acabar fazendo ela desistir do Teu sonho. Deus, guarda ela, Senhor, naquele lugar, aonde ela for cursar, fazer, né, o curso de enfermagem. Dá ela sabedoria, dá ela entendimento, dá ela, meu Deus, principalmente sustento da parte do Senhor. Que ela venha ser sustentada por Ti, Deus. Esta é minha oração a Ti, Pai, crendo que o Senhor é Deus, que pode fazer coisas grandes, coisas maravilhosas, Pai, na vida dos Teus filhos, na vida principalmente aqui da irmã, Deus, que pediu, né, para estar orando pela vida dela, através do Teu filho Daniel. Deus, esta é minha oração, para que o Senhor venha fazer um milagre, que o Senhor venha fazer, Deus, algo da parte do Senhor. Esta é minha oração, em nome de Jesus. O José tá aí dando a paz do Senhor, né? Jesus Cristo, e boa noite. Glória a Deus. Né? Vamos fazer mais uns minutinhos de oração. Henrique Santana, obrigada, já tá bom. Glória a Deus. Amém, gente? Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela Tua graça. Muito obrigada, Jesus, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, pela Tua forte mão, pelo Teu sustento, pelo Teu alimento. Deus, eu Te glorifico, eu Te exalto, eu Te bendigo, eu Te rendo graça. Pela beleza da Tua santidade. Deus, muito obrigada, Pai, pelo Senhor ter tirado, Deus, esse fardo, esse cansaço sobre a minha vida também. Peço ao Senhor também, Deus, que venha tirar, Deus, todo o fardo, todo o cansaço, toda a angústia, Deus, do corações dos Teus filhos, das Tuas filhas. Ajuda eles, Pai. Ajuda elas. Dá a eles cada dia mais o descanso do Senhor. Que cada um, Pai, possa ter alívio. Alívio do céu, alívio que vem de Ti. Alívio, Pai, que vem da Tua mão. Esta é minha oração a Ti, Deus, crendo que o Senhor é Deus, Pai, que faz tantas coisas lindas, tantas coisas maravilhosas no nosso meio, na nossa vida. E eu quero Te glorificar, Jesus, por cada vida que aqui está, por cada alma, Jesus, que aqui está. Deus, abençoa a vida, Pai, do Jorge, Deus, que está sempre aqui também conosco, Pai, na live. Abençoa a vida do Henrique, da Maria Aparecida, do Sebastião, do Leonardo, do José, do Isaías, do Marcos, do Duarte, do Genildo, do Raimundo, do José. Enfim, Deus, todos que estão aí, Pai, para a honra e a glória do Teu nome. Os nomes também que eu não mencionei, Pai, mas que Tu sabe, que Tu conhece, que Tu vê aonde eles estão, o que eles estão precisando, o que eles estão necessitando. Não sei, Pai, da necessidade de ninguém, mas Tu sabe. Prove, Jesus. Ajuda, Pai. Traz a Tua providência sobre esta vida, sobre esta casa. Esta é minha oração a Ti, Pai, para que o Senhor venha fazer um milagre, para que o Senhor venha trazer uma cura, para que o Senhor venha tirar, meu Deus, toda a confusão do lar, toda a confusão no casamento. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, ajuda este homem, ajuda essa mulher a ser fiel, Deus, ao que falou não somente um com o outro, mas que falou contigo naquela hora. Oh, meu Pai, ajuda eles a ser firmes, meu Deus, na aliança contigo.
Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, ensina nós, Deus, a ser servos, a ser servas do Senhor, para a honra e a glória do Teu nome. Esta é minha oração a Ti, Deus, crendo no milagre, crendo na Tua cura, crendo, Pai, no Teu poder, crendo, Senhor, que o Senhor é Deus que faz, que opera, que tira, Jesus, de nosso meio todo o mal, tudo aquilo que tem nos rodeado, nos dado, meu Deus, às vezes tantas preocupações da vida, mas arranca de nós, Deus, toda a preocupação excessiva, aquilo que nos faz, Deus, ficar muito para baixo, muito fora do normal, fora até mesmo do juízo, Deus. Esta é minha oração a Ti, Pai. Coloca, meu Deus, a Tua mansidão, coloca, Jesus, a Tua palavra, Jesus, de conhecimento, tirando, meu Deus, todo engano do nosso coração, da nossa mente. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu Te louvo, eu Te glorifico, eu Te exalto, eu Te bendigo. Eu Te rendo graça pela beleza da Tua santidade, da Tua verdade, do Teu amor. Tu és o Deus, Pai, que opera, que faz milagres, que cura, que restaura, que renova. Deus, dá força ao cansado, dá força ao abatido, levanta este homem, levanta essa mulher. A Tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então alivia, Senhor. Alivia esse cansaço, alivia, meu Deus, essa carga que está muito grande, que está muito pesada, Senhor. Esta é minha oração a Ti, Pai, que o Senhor venha fazer um milagre nessa vida, que o Senhor venha rebentar, Deus, com as portas do inferno, que as portas do inferno não venham prevalecer contra a Tua igreja. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu glorifico o Teu nome, eu Te exalto, eu Te bendigo, eu Te dou todo o louvor, Deus, toda a glória, Pai, que é devida a Ti, porque o Senhor é o único Deus, o nosso Deus, o soberano Deus. Ai de nós, Pai, se não fosse a Tua misericórdia. Ai de nós, Pai, como Davi diz, né, na palavra, Pai, que o Senhor é aquele que é o socorro bem presente na hora da angústia. Ai de nós, Pai, se Tu não fosse esse socorro. Ai de nós, Pai, se o Senhor não ouvisse a oração do cansado, do aflito. Ah, meu Pai querido, meu Pai amado, eu Te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo, tenha misericórdia deste homem, tenha misericórdia desta mulher, ajuda ele, ajuda ela. Tenha, Senhor, compaixão, como Tu teve compaixão daquele homem, Deus, que estava, meu Pai, precisando de um milagre, e ele recebeu um milagre, Deus, e ele foi lá, meu Deus, para Te glorificar. Mas antes dele receber o milagre, ele falava com todo o seu entendimento, com toda a sua força ali na garganta: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Pai, como Tu teve misericórdia daquele homem. Tenha misericórdia de nós também hoje, Deus. Tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia de cada um que está nesta live. Tenha, Senhor, compaixão, Deus. Ajuda-nos a prosseguir, ajuda-nos a continuar firme, ajuda-nos a lutar, Deus, a perseverar na Tua presença. Ajuda-nos, meu Deus, a buscar cada dia mais, meu Deus, a Tua palavra, o conhecimento dela, para que a gente não venha perecer. Como diz a Tua palavra lá em Oséias, Deus, que muitos perecem, Pai, por falta de conhecimento. O conhecimento da Bíblia Sagrada, o conhecimento da Tua palavra, o conhecimento que vem do Senhor, o conhecimento que vem do céu, o conhecimento que vem da Tua parte. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu Te glorifico nessa noite, Deus, com todo o meu louvor, com todo o meu entendimento, com toda a minha força. Eu glorifico o Teu nome, eu Te exalto, eu Te bendigo. Eu peço, Senhor, perdão, Deus, pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, Deus, que se o Senhor não despertar a mim, a Tua igreja nessa terra, não vamos, Deus, entrar lá no céu. Por isso, Deus, eu Te peço em nome de Jesus Cristo, ajuda nós, Espírito Santo, a lembrar de coisas que a gente nem faz menção, mas que Tu sabes. Deus, desperta o nosso coração cada dia mais para buscar a Tua presença. Desperta o coração nosso, Deus, para buscar cada dia mais a Tua palavra.
Desperta, Deus, o nosso coração, Deus, que está abatido, cansado, sobrecarregado. Oh, meu Deus, desperta essa mente, Pai, que não está nem aí contigo, que não está ligando com nada. Deixa a vida me levar. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, tira esse pensamento dele. Tira esse pensamento dela, arranca isso dele hoje. Arranca isso dela hoje. Esta é minha oração a Ti, Pai, que Tu venha fazer um milagre sobre nós. Que nós viemos ser, Pai, como diz a Tua palavra, luz na terra. Luz que ilumina, Deus, a terra. Como diz a Tua palavra no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Como diz também, Pai, no livro, aleluia, que o Senhor fala para Josué para meditar na Tua palavra de dia e de noite, como Tu falou com o Teu servo. Fala conosco hoje, Deus, nessa noite. Desperta nós, Deus, de todo sono profundo espiritual. Desperta nós, Deus, das coisas que a gente nem faz menção, que a gente nem tem entendimento, Deus, porque ainda estamos cegos, estamos cegas, Senhor. Esta é minha oração a Ti, Pai, que Tu venha quebrar, Jesus, todo o espírito de cegueira, que o Senhor venha tirar essa cegueira na vida deste homem hoje. Que ele não venha, meu Deus, vir, Pai, para a Tua presença de qualquer maneira, como diz a Tua palavra lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Ali quer dizer, Pai, na Tua presença, diante do Senhor, diante da palavra de Deus, diante, Deus, do conhecimento bíblico, do conhecimento da verdade. Guarda o nosso pé, Senhor, quando entrares, Pai, na Tua presença. Guarda o nosso pé, Pai, quando nós entrares na Tua casa, na tua presença, Senhor. Esta é minha oração a Ti, Pai, que Tu venha quebrar as cadeias, correntes que tem aprisionado a nossa mente, que tem aprisionado a nossa vida de tal forma e nos deixado tão perdidos, tão perdidas, Senhor. Tira este homem do pecado. Tira este homem, Pai, do pecado da iniquidade, que é o pecado que não confessa mais, é o pecado que não deixa, que acha que é normal, que tá tudo bem. Deus, arranca hoje. Faz um milagre na vida dele, faz um milagre na vida dela. Mas não nos deixe, Deus, da forma que a gente acha que está tudo certo e sendo enganado pelo nosso coração, sendo que está tudo errado. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, essa é minha oração a Ti, crendo no Teu milagre, crendo, Deus, que o Senhor responde. Amém, irmãos? Amém? Muito obrigada, viu, por tudo. Deus te abençoe, Deus te guarde, te ilumine, te dê muita força para continuar, né, a jornada com Jesus, a jornada com Cristo, a jornada com Deus. Amém? Eu vou estar finalizando essa live hoje, viu? E muito obrigada a vocês que ficaram até aqui o final. Viu? Estarei orando pela vida de vocês. Que Deus te abençoe. Muito obrigada pelos comentários, tá? Eu não importo com comentários que vai contra, né, o que eu tô falando ali, porque é até mesmo a oportunidade de eu dar um conselho, né, diante da palavra de Deus. Só não gosto de comentários que vai, denegrir a minha imagem, né? E você sabe que a internet não é terra sem lei, viu? Existe hoje, né, o código lá penal de justiça que, se você não tomar cuidado, você é processado. Então, gente, muito obrigada, viu? A todos aí que me ajudaram na live, concordando, falando amém, glória a Deus, curtindo, né? A minha live nunca ficou 29.3K não, viu? E o Henrique aí, eu vi que ele curtiu bastante, né? Pra glória de Deus. Ô, gente, só Deus na vida nossa, né? Muito obrigada, viu? Por tudo. Deus te abençoe, te guarde. E é isso. Amém? Meu Jesus Cristo.